o Supremo Tribunal Federal está a apenas um voto de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus na ação penal do plano do golpe. Os ministros que votaram, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, reforçaram posição contra uma anistia aos condenados nesse processo. Reportagem Luciana Amaral. O relator da ação penal, Alexandre de Moraes, considerou todos os réus culpados e classificou o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder de uma organização criminosa criada para se manter no poder. Segundo Moraes, os crimes começaram ainda em 2021 e duraram, pelo menos, até o dia 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores do ex-presidente invadiram a Praça dos Três Poderes para, segundo Moraes, pressionar as Forças Armadas a um golpe de Estado. A estabilidade e permanência da organização criminosa foi comprovada pela investigação da Polícia Federal e corroborada pelas provas produzidas em juízo pela Procuradoria-Geral da República e não deixam margem de dúvidas sobre a intensa interação e direto acesso que todos os réus tinham com o líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. O ministro Flávio Dino também considerou todos os réus culpados, mas modulou o discurso ao afirmar que 3 deles tiveram um papel menor na trama golpista. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e Alexandre Ramagem, então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. A sessão reforçou a posição de ministros contra uma anistia aos condenados no processo. Dino foi enfático ao dizer que não cabe perdão para o tipo de crime em análise. Moraes já tinha se posicionado da mesma maneira ainda na abertura do julgamento, assim como o ministro Gilmar Mendes fez no último domingo. Dino destacou o entendimento do Supremo, que decidiu pela impossibilidade de perdão para crimes contra o Estado Democrático de Direito, ao derrubar indulto concedido por Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil, certas ou não nos cabe esse juízo. Nós não somos um tribunal da história, nós somos o tribunal do direito positivo aos fatos concretos existentes. Mas é certo que jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Nunca. Governistas comemoraram a fala de Dino e avaliam que o recado dado diminui a pressão pela anistia. Apesar da jurisprudência, a oposição alega que o julgamento reforça a demanda popular por uma anistia ampla, que beneficie Jair Bolsonaro. Ao menos até aqui, no entanto, a cúpula do Congresso nega qualquer interesse em pautar o projeto de imediato. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, chegou a afirmar que não há previsão sequer para nomear um relator para o texto. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desconversou. O senhor ainda vai apresentar o projeto, presidente? Alternativa seguir em frente ao Columbre? Vamos ver se vota a favor e vota contra. Davi Tangerino, eu gostaria de começar a nossa conversa por você. Há, evidentemente, 2 aspectos relevantes para a gente abordar. O julgamento em si, que é por onde eu vou começar, e o que já vem por aí, que está embutido nesse julgamento, cujo resultado me parece que, suponho, né, não conheço a sua opinião, mas suponho que você também dá como certa a condenação de Bolsonaro. Isso tem sido amplamente admitido como já consumada, digamos assim. Mas ao falar dos aspectos específicos do julgamento, eu queria ouvir a sua avaliação da consistência dos votos condenatórios hoje. Bom, primeiro, então, boa noite a todos e todas. Claro, eu vou começar pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi um voto alongado. Havia um anúncio de que seria de 4 horas e foi mais do que isso. E claramente o ministro Alexandre de Moraes carregava um calhamaço ali e dizia: olha, meu voto é muito mais extenso. E ele adotou uma estratégia que eu reputo muito adequada de contar o voto, né? De usar uma linguagem ao máximo possível distante dos jargões jurídicos, né? E articulando com as provas ali, efetivamente prestando contas para a audiência do que ele estava decidindo, né? E realmente eu acompanhei a quase totalidade do voto dele. É um voto muito eloquente, muito articulado, muito convincente. Eu digo sempre que a missão do judiciário não é
convencer necessariamente do mérito, da conclusão a que ele chegou. Mas ele precisa convencer o cidadão de boa-fé de que ele articulou de maneira coerente as provas existentes e a legislação aplicável. E definitivamente o ministro Alexandre entregou isso, né? O voto do ministro Dino foi um voto bastante mais sintético, ainda bem, né? Porque acompanhar isso também é muito cansativo e pode ser distanciador, né, da audiência. Fez menções à doutrina, artigos, que é uma coisa que o ministro Alexandre não fez. Ele sempre foi o mais irônico, né? É uma característica pessoal do ministro Dino, mas ele também foi muito firme, muito claro. E aí o elemento surpresa, digamos assim, foi já antecipar que ele entenderia que a participação de Ramagem, Heleno e Paulo Sérgio seriam menores, né? E apresenta motivos muito razoáveis para isso. Então, o Ramagem teria saído do governo em março de 22, aceitou a premissa de que no final do mandato, então, o Heleno estava um pouco mais distante e valorou, então, como positivo, como verdadeiro, uma ingerência que então, o ministro da Defesa teria feito para dissuadir o presidente a seguir na trama golpista, né? Acho que essa seria uma avaliação primeira, assim, resumida dos votos de hoje. Cris, passando a você, abordando inicialmente a questão específica do julgamento, Cris. Que caminhos políticos se abrem com a condenação? Embora ela fosse aguardada, sempre que é consumado esse fato político, ele ganha uma outra projeção. Qual seria, na sua avaliação? Olha, eu acho que o desdobramento político mais imediato que podemos analisar e também foi abordado tanto pelo ministro Flávio Dino, mas também por outros integrantes da corte, assim, o esforço que a gente está vendo no Congresso Nacional de aprovar um projeto de anistia ampla. E muito como você bem colocou, William, nas suas palavras introdutórias, o Supremo deu um recado muito claro, que um projeto amplo de anistia não seria visto como constitucional pela Corte, não só pelo ministro Flávio Dino, mas outros integrantes da Corte também. Então, e a gente viu a articulação, particularmente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a favor desse projeto de anistia, claramente tentando visar o apoio à candidatura presidencial pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, um pedágio que ele tem que pagar para poder ter a bênção e essa candidatura. Então, a repercussão política, acho que se desdobra no Congresso primeiro. Na minha avaliação e da nossa equipe da Eurásia, a gente enxerga que um projeto mais light acaba saindo. Com a posição do Supremo, fica mais fácil para o Senado Federal, particularmente, não só na CCJ, mas também pelo presidente Davi Alcolumbre, de não querer pautar um projeto de anistia ampla, mesmo se tenha aprovação no plenário da Câmara de Deputados. Então, o sinal do Supremo impacta o jogo político no Congresso. E aí, evidentemente, a repercussão para 2026 vai ser qual candidato sai e qual candidato que o ex-presidente possa dar sua benção para o ano que vem, na medida que ele não vai ser passível a se candidatar. Então, isso é uma outra esfera que também está sendo jogada simultaneamente. Jussara, você percebe pela nossa conversa como quase que automaticamente o nosso olhar vai para o próximo horizonte político, que já é o horizonte presente, das articulações e do embate das forças políticas em torno da anistia, diante de um fato consumado, estou dando como consumado, evidentemente, jornalisticamente as pessoas podem até fazer, é claro, uma observação crítica a nosso respeito, dizendo que o julgamento ainda não acabou. Vocês estão dizendo que o homem está condenado, mas primeiro tem que ter o julgamento. Mas, como o Davi Tangerino também disse, é muito difícil duvidar de algum outro resultado, que não seja a condenação. Mas dentro da condenação, Jussara, algo hoje se percebeu no Supremo que possa significar, em termos de pena, uma diferença, porque uma pena muito alta torna a anistia ainda mais difícil.
Olha, não somos apenas nós aqui comentando que a condenação é vista como certa. Tanto que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro se movimentam por essa anistia, certos também dessa condenação. A diferença, como você disse, é sobre a pena. Há uma expectativa que Bolsonaro pegue uma pena ali em torno de 30 anos, dentro de uma possibilidade de até 43 anos. Essa é a expectativa de muitos dos advogados que eu tenho conversado, não apenas a defesa do ex-presidente, mas também outros advogados que atuam neste caso. Então, imaginam que a pena de Bolsonaro, apontado hoje pelo ministro relator como líder dessa organização criminosa, possa ter uma pena maior, né? A condenação dele ser mais ampla do que os demais. Mas eu chamo a atenção nessa questão da anistia, é que hoje a fala do ministro Flávio Dino delimita um ponto de atuação. E para os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, independentemente agora de qual o tamanho da pena que ele vai ter, é que fica delimitado que uma anistia ampla, geral e restrita, como querem, para beneficiar o ex-presidente, não tem condições de passar no Supremo Tribunal Federal. Tinha uma corrente que dizia o seguinte: olha, a gente viu uma fala ali do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, como um sinal de que dá para a gente discutir a anistia aqui no Congresso. O que o ministro Flávio Dino fez, e esse é o entendimento de parte da defesa e de aliados do ex-presidente, é que essa anistia ampla não passa, é inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e, assim, marca uma posição do STF. Por outro lado, lá no Congresso, isso já foi percebido também, esse recado do STF foi entendido e aí, como a gente tem observado aqui no final da tarde para cá, o que pode ganhar força é justamente o texto que tinha sido proposto pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de ser um projeto que nem se fala em anistia, mas apenas uma redução de penas para aqueles que participaram dos atos no dia 8 de janeiro. Davi, vamos indo para a questão da anistia agora, que me parece que está no centro, vai ser o centro de toda a discussão agora para frente, fora os aspectos aí mais específicos lá do julgamento da ação penal em si. Na questão da anistia, o Flávio Dino faz uma referência a tradições brasileiras. Segundo ele, a anistia nunca beneficiou aqueles que estavam, ou a anistia nunca foi dada como seria planejada hoje. Ele tem razão? Me parece que sim, né? A tradição brasileira de anistiar, aspas, os dois lados do conflito. A de 79, justamente a resistência era para que se anistiassem os crimes cometidos pelo regime, né? Pelo Estado. E a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos é firme no sentido de que autoanistias não têm validade, né? Que tão logo o Estado Democrático esteja consolidado, esse tipo de anistia deveria ser repelida, né? Agora, este caminho da mal chamada anistia light, né? De uma redução de pena para, digamos, a massa ali do 8 de janeiro, me parece que já teria uma compreensão diversa do tribunal, porque não seria uma anistia, né, não seria um perdão irrestrito, essas pessoas já cumpriram pena, a sua esmagadora maioria, alguma quantidade de pena, e me parece que o Supremo hoje está sensível para compreender que as penas inicialmente dadas foram excessivamente altas. A Jussara comentava há pouco que então se projeta uma pena de 35, quem sabe 40 anos. E aí fica digamos, um sabor ruim na boca imaginar que Bolsonaro pegue 35 anos por hipótese. Isso será apenas o dobro da pena dada ao primeiro julgado, né, do 8 de janeiro, o Aécio Almoxarife da Sabesp, que pegou 17 anos. Então talvez essa anistia light servisse para, inclusive, transmitir à sociedade brasileira um certo senso de proporcionalidade, né? Então, se é tão grave tudo de que se acusa Jair Bolsonaro, me parece então que ele ia pegar apenas, entre aspas, o dobro da pena do Aécio, insisto, seria muito alto. Caio, eu deixei você por último, não esqueci de você não. É que a sua tarefa é imensa. A gente tem dois grandes aspectos políticos aí, um mexendo com o outro. Nós temos, claro, a questão dos 30 anos de pena para o Bolsonaro, significa que ele está fora da vida pública, assumindo que ele vive há 100 anos. No caso da anistia, nós temos um entrelaçamento extremamente perigoso
entre o que um poder acha que deve acontecer e o que o outro poder acha que deve acontecer. No meio disso, o governador do estado de São Paulo, que tem um peso político específico muito alto e possivelmente será candidato à presidência, se mete nessa articulação. No que vai dar isso? Bom, William, eu aposto em algum tipo de anistia, mas não essa anistia desejada pelos bolsonaristas. Eu só acho que a anistia sai se houver uma costura política dos três poderes. Aqui eu coloco Lula, aqui eu coloco cúpula do Congresso e cúpula do Supremo Tribunal Federal. E a anistia que o Davi Alcolumbre vem defendendo, ele não tirou da cabeça dele. Essa anistia, ela nasce de conversas dele com ministros do Supremo Tribunal Federal que apontam que não se trata especificamente de uma anistia, mas de uma mudança no Código Penal para reduzir as penas dos artigos de golpe de Estado. E aí você reduzindo as penas, esse benefício no direito penal retroage e atinge os acusados. Logo, por aí, algum tipo de construção, por aí, porque não adianta a Câmara aprovar, a Câmara é onde o movimento da anistia está mais forte. A Câmara aprova, o Senado não aprova. Ou a Câmara aprova, o Senado aprova e o Supremo derruba. E o Lula veta. Então, assim, tem que ter uma construção política, não vai sair a fórceps uma anistia ampla, geral e restrita. Aliás, a anistia ampla, geral e restrita não vai sair, no meu sentir, de maneira alguma. O que vai sair é uma anistia light, é uma anistia meia-bomba que você alivia para os golpistas que foram lá em Brasília, no 8 de janeiro, alivia de alguma maneira para eles, mas você mantém a punição dos tubarões. E você cita o Tarcísio. A semana passada foi do Tarcísio, ele saiu como vitorioso, mas no domingo ele rasga a fantasia, se prejudica, todos os aliados criticam, né? Ele planeja, ele tem plano de voltar para Brasília na semana que vem, mas eu diria que se até domingo de manhã ele foi o grande vitorioso da semana, ele começou a semana, esse palco mudou. Esse palco essa semana é do Supremo Tribunal Federal e é muito significativo que as declarações dele radicalizadas aqui na manifestação de domingo coincidam com o enfraquecimento hoje. Hoje, terça-feira, a anistia perdeu força. Porque o Davi Alcolumbre fala, não sei o que vai ser. O Hugo Mota, que depende de uma aliança com o Lula para o ano que vem lá na Paraíba, ele não diz também se vai ser ou se não vai. Ou seja, uma semana atrás, o Tarcísio estava lá em Brasília, levantando a bandeira da anistia com força política e o Centrão todo com ele. Uma semana depois, os presidentes das duas casas arrefecem, o palco está no Supremo Tribunal Federal, dizendo claramente que é contrário a esse movimento, e o Tarcísio não podendo sair na rua porque ele é questionado sobre as declarações radicais dele de domingo. Vamos dar um passo adiante, então, nisso, e colocar mais um fator nessa conversa, que é o geopolítico. É a primeira vez que a gente tem um fator geopolítico com tamanha influência na política doméstica brasileira.